Provavelmente uma das questões mais importantes hoje dentro da organização é uma cultura que considere isso. E quando a gente fala de inclusão, a inclusão nós estamos falando muito mais da inclusão mais óbvia, que é a inclusão de sexo, de gênero, a inclusão de raça, e aqui tem uma inclusão de todo o espectro de idades. Esse é mais um Bit Papo. Estamos aqui, como sempre, com o Jorge Forbes. Com o Silvio Genesini. E hoje a gente vai falar sobre um tema que nos é familiar, que é o etarismo. Eu fiz uma pesquisa analógica. Então, em tempos de ChatGPT e de inteligência artificial, eu fiz uma pesquisa totalmente analógica, usando os Googles tradicionais aqui, sobre os nomes. Que etarismo, a gente sempre apanha com a linguagem, de onde que apareceu o etarismo. O etarismo apareceu de racismo, sexismo, quer dizer, mais uma palavra com ismo, e que tem outras palavras, tem ageísmo, que aliás é da origem da palavra, que foi criada em 1969 por um gerontologista americano, que em inglês é ageism, ou de ageism, de idade. E, além disso, de etarismo, também é usado ageísmo em português, idadismo e vários outros significados para velho, velhoridade, experiente, maduro, etc. Sendo que a ideia original do ageísmo não era só de fazer o preconceito contra quem tinha mais idade, era preconceito contra qualquer idade, inclusive quanto mais jovem, pela acepção da palavra de ageísmo. E, Jorge, tem um oposto para o etarismo, que é heterismo. Heterismo é o oposto do etarismo, que provavelmente ao invés de ser do preconceito contra a idade, é uma proteção contra a idade. Certamente é um tema hoje ligado a todo esse movimento identitário, é menos conhecido hoje do que racismo e sexismo, principalmente do ponto de vista dos movimentos, mas tem ficado cada vez mais importante. Provavelmente vai ficar mais importante por causa da longevidade. Entre os mais jovens e os mais velhos, tem uma diferença de idade que deve ficar cada vez maior com o aumento da expectativa de vida. Eu queria te ouvir um pouquinho, como você vê essa questão. Eu, já para começar, digo que eu não gosto da palavra etarismo. Tem várias palavras do que se inventam aqui, eu acho que é uma palavra que me soa assim, não negativamente, mas eu tenho pouco gosto pela palavra. Quando você tem uma Terra 2, uma pós-modernidade, uma globalização, aonde você tem um desbussolamento geral na sociedade, uma forma de se proteger dessa multiplicação de possibilidades de agir, que põe cada um em questão, porque você tem múltiplas possibilidades, eu estou mais arriscando que se tivesse poucas. Então, a sociedade se protege, ou tenta proteger os seus habitantes, criando seitas, criando grupos, criando, no caso, o grupo de idade, que, em vez de ter sido valorizado, foi desvalorizado. De uma forma bastante burra, por que não dizê-la. Me lembro da linha burra dos quatro zagueiros de João Saldanha. Não sei muito bem o que quer dizer a linha burra dos quatro zagueiros, mas eu acho bonito o nome. Então, me parece que é uma linha burra tipo assim: empresas, o presidente tem que ser mais afável com o funcionário. Diz, bom dia, como você vai? Sua família vai bem? Então, vamos começar o trabalho? Parece que ele já fez a lição de casa ao fazer isso. A idade é a mesma coisa. Há, no momento, um crescimento imenso, se valoriza muito a novidade, a criação,
a responsabilidade criativa, etc., que faz parte de uma sociedade, um movimento extremo como é o nosso. E aí fica a dúvida, e como é que eu vou ter essas pessoas criativas? Ah, o jovem é criativo. Quer dizer, é lamentável a confusão empírica de uma pessoa ter 10 anos, 15 anos, 20 anos de idade, ser jovem do ponto de vista etário, porque 20 anos de idade é jovem, né? Da pessoa estar mais aberta à novidade, à criatividade, à invenção. Não é fato. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver se as pessoas conseguem ter mantido vivo a dúvida e não as respostas. E o que é ser jovem? Manter vivo a dúvida, não a resposta. Não se fechar na angústia da incerteza, que são características que uma pessoa jovem pode ter, que o adulto pode ter, que o velho pode ter, que não depende da idade. E fazer essa verdadeira consagração da juventude é esquecer a inépcia cultural das pessoas mais jovens. Por que tem uma inépcia cultural? Porque tinha menos tempo, né? Para ler, para estudar. Mas estudar é importante ainda, fundamental. Então, muito mais. As pessoas acham que, porque a gente está na época digital, o ChatGPT vai... Você não precisa saber mais nada, o ChatGPT te responde. Isso é pensar que... enfim, eu acho que não preciso comentar a obviedade do pensamento raso. Mas o interessante nesse momento é como é que a gente pode juntar as características muito positivas da pessoa adulta, da pessoa mais velha, como eu falava, ele tem quilômetros de corredor de museus, inúmeros tickets de shows, de peças de teatro, etc. Muito mais viagens que os jovens. Já tem uma experiência de vida tipo assim, isso não vai dar certo. Já conheço os caminhos dessa estrada, já sei que não vão dar em nada se os caminhos ser de cor. Chico Buarque de Holanda pode cantar isso, não é um menino de 15 anos de idade que vai fazer essa música, não é? Então, estão apagando essas características para dizer, você é jovem, então você é um gênio. Não, você só é jovem e normalmente bastante distante de poder fazer o seu exercício da genialidade. Eu vou parar por aí, porque senão eu continuaria com impropérios contra. Mas eu vou te dar a oportunidade de você ter mais impropérios contra a organização social, a comunidade e as empresas, que normalmente a gente fala mais. E eu acho que, exatamente como você falou, a gente criou preconceitos associados à juventude, como preconceitos associados a idades mais velhas, ou estereótipos associados a essa idade, quando a vida das pessoas é muito diferente, e mesmo dentro do preconceito de que o jovem poderia ser melhor e mais criativo e o de mais idade poderia ser mais experiente, deveria ser muito bom você ter na mesma organização, na mesma estrutura, uma combinação de todas as idades, dos jovens. Qual é o filme com Robert De Niro? Robert De Niro, O Estagiário. O Estagiário, né? Que é um filme muito interessante. Se vocês não viram, dá uma olhada nesse filme. É genial. Primeiro, o Robert De Niro não necessita elogios de ninguém, porque ele já é um elogiado. É com Anne Hathaway. Anne Hathaway, que é dona de uma startup que está tendo problemas, tem problemas na startup, tem problemas familiares. Quem já viu vai se lembrar, acho que muita gente viu, quem não viu vai não percam esse filme. E fazendo propaganda de um outro tipo de filme, eu falaria do meu programa no Terra 2, na TV Cultura. Tem um número desse programa que se chama O Chefe que Virou Chefe, de respeito a um chefe de empresa que resolve virar chefe de cozinha. E ele era viúvo e se casa com uma menina mais moça que o filho dele mais velho. E, bom, vocês dão uma olhadinha nisso. O chefe virou chefe. Vocês vão ver que são tanto o estagiário quanto esse episódio de Terra 2
na TV Cultura, que vocês podem localizar através do YouTube, né? São bons elementos, boas plataformas para discutir isso, você não acha? Definitivamente, e que, na verdade, a gente vai, inevitavelmente, querendo ou não querendo, tendo regras, ou não tendo, de viver uma mescla das idades. Hoje tem uma certa reação nas empresas contra essa mescla. Tem uma reação, às vezes, contra permitir que os jovens tenham uma carreira mais rápida, que poderiam ter, jovens mais brilhantes, como você pôr limites para as pessoas com mais idade, os velhos, que são idade de aposentadoria, mandatória. Você tem que preparar o seu substituto. Tem que preparar seu substituto, tem que ter a sucessão. Isso anda caindo um pouco, porque vários líderes executivos não estão prestando atenção nisso. Então, tem casos emblemáticos, que é o caso do Warren Buffett, que tem 93 anos, e morreu no ano passado o sócio dele, que tinha mais de 100 anos. Então, ele sempre perguntavam da sucessão, pergunta até agora, e diz: tem um sucessor, está aqui do meu lado, mas nunca faz a sucessão. Então, ele brinca e sentiu muito quando o Charlie Munger, que era o sócio dele muito, morreu praticamente trabalhando com mais de 100 anos. Tem o caso do Larry Ellison, que é da Oracle, que tem 78 anos, e dizem para ele que a Oracle vale menos as ações porque ele não tem um sucessor nomeado. Ele olha para o pessoal, enrola o pessoal e continua não nomeando o sucessor, e continua ele mesmo sendo líder. Então, a gente tem casos, mas casos numa determinada posição hierárquica de poder fazer isso. Eu acho que tem menos casos no meio da organização, onde as pessoas talvez tenham menos poder para impor esse tempo maior. Mas eu acho que é uma questão a ser tratado, de que a diversidade não é só a diversidade de gênero e raça, mas é a diversidade que passa por todas as idades. O que você estava desenvolvendo me fez pensar no seguinte, em dois polos. Primeiro, comentar ou criticar a ideia que velho é aquele que vai morrer. Isso está incluído na sociedade, né? Quando chega um amigo seu para você, mesmo a gente fazendo esse programa, né, discutindo etarismo, chega um amigo seu para você hoje à tarde e diz assim: ô Silvio, estou meio chateado, minha tia morreu. A primeira pergunta que você vai fazer, e todo mundo está nos escutando fará, é: que idade tinha sua tia? Aí você responde: minha tia tinha 85 anos. Aí você fala: ah, bom. Eu sempre pensando assim, será que sua tia ia dizer: ah, bom? Será que o dito cujo que está morrendo com 80, 85, 90 anos diria bom? Claro que não. E eu fiz um programa para o Café Filosófico, também da TV Cultura, recém-nomeada, onde eu abri, era sobre, o tema era velhice para que te quero. Velhice para que te quero. Quem quiser, dá uma olhada no Café Filosófico. Velhice para que te quero. E eu comecei com uma frase de Heidegger que é inquietante para todo mundo, porque os ditos jovens, os adultos, estão em berço esplêndido assim: eu vou morrer aos 100 anos de idade, eu estou aqui numa boa, né? Tem um trenzinho do cemitério. E o Heidegger diz o seguinte: 1 minuto de vida é tempo suficiente para morrer. Dá vontade de pôr assim, na entrada dos edifícios: 1 minuto de vida é tempo suficiente para morrer. As pessoas jovens morrem também, morrem menos, mas obviamente morrem. Pois é, para dizer que a jovialidade não garante em nada a longevidade. E o segundo aspecto é pensar que o pessoa mais velha, 50, 60 anos de idade, é um acomodado, é um desinteressado do mundo, ou é soberbo. E não é nada disso. Eu diria, quando eu aprendi psiquiatria, psicanálise, adolescente era um cara que tinha de 15 a 18 anos de idade, mais ou menos, que tinha algumas características como a mudança muito rápida de opinião, mudança muito rápida de amores
amigos e de grupos, mudança de esportes, não saber direito o que vai querer fazer na vida, impulsos agressivos com impulsos afetivos quase simultaneamente, né, que fez o que a gente chamava de adolescente, a crise da adolescência. Seu filho tem que idade? 12, espere e verás. Né? Quando ele está na adolescência, sua filha vai fazer 14 anos, está ferrado. Melhor você sair de casa, volta quando você tiver 25. Era linguagem comum tudo isso. Notando isso, eu fiz um outro programa, também para o Café Filosófico, dei como tema Adolescente Cinquentão. Porque quem apresenta essas características hoje em dia, mais do que aquela pessoa dos 16 anos de idade, é a pessoa dos 50, 55, 60, 70. Por quê? Porque até recentemente, essa pessoa que viveu num Terra 1, que viveu num laço social vertical e de repente passa para um laço social horizontal, né? Imagina, em vez de ela se aposentar aos 60, 70 anos de idade, dá um cavalo de Troia para ela, dizendo: você tem mais 30 anos pela frente, 40 anos pela frente. A pessoa fez um esforço grande para chegar naquele posto que ela queria, ganhar o que ela queria. Enfim, o esforço dela levou a tal coisa que ela dizia: agora vou me aposentar, vou ficar coçando o umbigo na Praça da Matriz. E não é nada disso, porque não tem seguro que vai pagar pessoas que vão chegar a 100 anos, 120 anos, 130 anos. Né? Então, esse pessoal está igual ao que estava adolescente de antes. Enfim, o que eu acho que muita gente esquece, e acho que as corporações também não consideram, é que toda a vida é uma vida em construção. E se você está vivendo mais, você está construindo... Caminhante não há caminho. Não há caminho. Faça o caminho andar. Faça o caminho, o caminho você faz andando, exatamente, que é uma construção. E você tem uma mudança de vida, todo mundo que consegue, eu acho que a grande maioria hoje consegue, de uma transformação de vida pessoal, uma transformação de vida de interesses, uma transformação de vida até de que tipo de relação você quer ter com as empresas e com as organizações. E, além disso, tem uma questão relevante, que é o ensino para a vida inteira, o estudo para a vida inteira e o aprendizado para a vida inteira. E hoje, muita gente dentro das corporações acadêmicas já falam disso. Você não faz uma graduação, você estuda sempre, continua estudando. E isso é importante, e eu acho que cada vez mais as pessoas se sentem assim, como cada vez mais as organizações têm uma necessidade de propor essa atualização. Em inglês o pessoal chama de reskilling. Então, se você tem mais tecnologia, se você tem hoje inteligência artificial, você precisa ter um conhecimento que você não tinha anteriormente e que, obviamente, o jovem adquire com mais facilidade, porque vem da escola e tem mais facilidade de poder fazer. Mas essa transformação de permitir que você junte a experiência... O jovem tem mais... Só para manter um pouco isso tudo que a gente está falando, eu concordo com você, o jovem tem mais possibilidade, mais essa abertura, mas o velho tem mais conexões. Quer dizer, o jovem vive muito no fodão merda. Você vai, nós estamos aqui em São Paulo, perto da Faria Lima, você vai na calçada e vai ver os Faria Limers, como se fofoca. E eles estão dizendo: porra, meu, quando é que você fez? Eu segurei o mundo, aí fez, eu ganhei tanto, você perdeu, você é um merda, hein? Eu sou um fodão. Ou então, você é um fodão, eu sou quase igual a você, eu estou deixando de ser merda. Enfim, é triste, é de um vazio muito grande. E porque essas pessoas não têm ramificações. Elas não leram, elas não viram teatro, eu citei agora há pouco, elas não viram museu. Eles são de uma ignorância maravilhosa. Porque eles não sabem nada. Não é que sabem pouco, não sabem nada. E talvez a gente possa dizer que eles tomam mais risco e têm menos medo.
Pode ser um lado positivo de tomar mais risco e ter menos medo do que alguém que já É passou. uma ignorância protetora. Que já tem menos certeza em relação à vida, que já apanhou mais da vida. Então, talvez nem para todo mundo você corre risco depois de uma certa idade, embora tenha gente também ousado com a idade. Mas provavelmente essa combinação Mas eu acho que... de menos medo, mais risco, com mais experiência e com mais transformação e com atualização, é a melhor combinação para você ter, vamos dizer, qualquer uma grupo equipe de futebol, trabalho. Você não tem só o cara que fica correndo como um atacante, que tem que ser leve e correndo. Imagina o goleiro ficar correndo 90 minutos embaixo da trave, igual um atacante faz. Então você tem um cara que fica parado com o goleiro, você tem um atacante, você tem um meio de campo que tem que entender o jogo, tem que dar o ritmo ao jogo, tem que distribuir a bola. Né? São especialidades distintas. E no futebol nós estamos vendo agora claramente Endrick com 17 para 18 anos na seleção, junto com jogadores experientes acima de 30 anos ali. Obviamente no futebol tem um limite de idade com que se possa jogar, mas essa combinação está aparecendo, porque cada vez você tem craques aparecendo mais cedo, como tem uma extensão pelo preparo físico do mais velho. E a combinação provavelmente é a melhor combinação. Jorge, eu acho que até aqui a gente falou das boas possibilidades e do benefício de ter todas as idades juntos, né? E talvez valha a pena a gente dizer que na prática as corporações, as organizações estão tendo dificuldade para fazer isso, estão tendo dificuldade para aceitar no mercado pessoas mais velhas, estão tendo dificuldade para você fazer o estudo progressivo para a vida inteira e atualizar as pessoas mais velhas, como você tem hoje várias gerações dentro da mesma organização e como conviver com elas, e também uma reclamação com relação aos jovens. E uma reclamação dos jovens de não terem a velocidade suficiente para poder progredir. E provavelmente, como depois de um determinado tempo, o formato de atuação e de trabalho das pessoas mais velhas deve mudar em relação à empresa. Talvez não seja um formato de full-time, seja um formato de part-time, de trabalhar com várias empresas, de mudar, de ir para conselhos, de ter um formato muito mais genérico e não um formato, vamos dizer, mais quadrado de relação, permitindo que você fique e tenha o benefício por muito mais tempo. Então, na prática, o que a gente vê é as organizações, a cultura das organizações tendo uma dificuldade para tratar essa questão de viver com essa idade. Então, o etarismo serve muito claramente bem nos dois sentidos. Ali, os jovens não se sentem mais parte daquela cultura, não tem mais a carreira de longo prazo, o que está ok, que talvez não deva ter mesmo, e as pessoas com mais idade já não se sentem mais que tem um futuro, a não ser que tenha uma posição muito forte dentro das organizações. Então, nós estamos vivendo aqui, de certa forma, uma crise. E, do ponto de vista da economia, você tem um problema se você não empregar e não tiver remuneração e geração de renda para as pessoas mais velhas, você cria um problema para a sociedade, que é o problema da previdência, que é os jovens mantendo o pessoal mais velho, que vai acontecer mais progressivamente. Pessoas com condição de trabalhar e não trabalhando e não gerando renda, é um problema econômico complexo. Então, nós estamos vivendo aqui mais do que um preconceito de idade, que eu acho que aparece o bias ali com a idade, para várias idades, como principalmente achar soluções que permitam você ter o benefício do que nós falamos na primeira parte, de ter todo mundo junto, o experiente, o de mais idade que se transformou, o jovem que é criativo, não tem medo, mas também
se acha e entrega muito menos e muitas vezes é irresponsável. Então, é uma dificuldade, provavelmente uma das questões mais importantes hoje dentro da organização, uma cultura que considere isso. E quando a gente fala de inclusão, a inclusão nós estamos falando muito mais da inclusão mais óbvia, que é a inclusão de sexo, de gênero, a inclusão de raça, e aqui tem uma inclusão de todo o espectro de idades. Eu acho que a forma que as empresas, que as pessoas estão pensando o tratamento não vai dar em nada. Porque está partindo de premissas falsas. Por exemplo, que o jovem é criativo, rompedor, formidável, que o velho é adaptado, cansado e sábio, parado. Eu acho que nós estamos tentando essas categorias para mudar alguma coisa e, no fundo, não mudar nada. E nós temos, a meu ver, que dar um passinho atrás e dizer quais são os valores que estavam em jogo para eu ter, em tempos anteriores, pensado que um percurso, por exemplo, empresarial, era começar como trainee, depois passar para, sei lá, categoria A, B, C, D, e chegar na categoria E de excelência, aonde virava um presidenciável. Esses percursos funcionavam muito bem em Terra 1. E você tinha chaves que abriam essa caixa de soluções. Eu acho que nós temos que pensar em outra caixa, que não vai dar certo pensar dessa maneira. Você que foi presidente de empresa, mais de uma, como é que você pensa isso? O meu pensamento é que a empresa tem que ser proativa, os líderes têm que ser proativos em gerar essa convivência. O que é ser, para mim, proativo? Que é Terra 2. Terra 2, você esquece que você tem um padrão anterior e não tem mais padrão nenhum. Então, para mim, eu não tenho dúvida nenhuma que a convivência de 18 a 80 é o que é a combinação melhor. Se essa convivência de 18 a 80 é a combinação melhor, o que precisa ser criado dentro da empresa é a possibilidade de que você tenha pessoas de 18 e que tenham o seu desafio, que tenham pessoas de 20, de 30, de 40, de 50, e que você mantenha as pessoas de 60, 70, 80, sem pôr limites que sejam limites fictícios, limites que não façam sentido, e que você faça um processo que permita que as pessoas se transformem. Se você põe limitações de idade, se você não tem o processo de treinamento e de educação e de reformação permanente, você não vai conseguir fazer isso. Então, aqui eu acho que precisa ter algo, vamos dizer, positivo, em que você fala, eu quero desse jeito, e porque desse jeito é melhor, e desse jeito vai ser melhor, e desse jeito os resultados vão ser melhores. Então, hoje você tem, na verdade, regras que são regras para viver como você disse, são regras de Terra 1. Eu avalio as pessoas do mesmo jeito, eu vejo as pessoas, eu acho que elas têm que progredir de um determinado velocidade, as velocidades de progressão são muito diferentes, assim como as competências são diferentes. Você precisa de gente de características muito diferentes, mais técnicas, menos técnicas, mais humanas, mais criativas, mais executoras. Então, essa combinação toda vale também para a questão da idade. E não é só importante, como é absolutamente necessário do ponto de vista macroeconômico e do ponto de vista das empresas em geral. Então, essa é a minha percepção do que as empresas devem fazer. E você acha que o etarismo é um exemplo de como as empresas não estão fazendo
os ajustes que ela teria que fazer? Eu acho que é. Eu acho que as empresas entraram numa questão de diversidade de uma maneira muito padronizada. Então, eu vou fazer, eu preciso fazer, eu vou contar o número de pessoas, mais mulheres, mais negros, e o etarismo faz parte disso, mas é padronizado. É padronizado terra 1. Eu ponho as pessoas e aí eu não mudo a cultura. Aí, se eu não mudar a cultura, não mudar o processo de convivência, não entender que a diversidade precisa de medidas e de regras diferentes e que precisa de um caldo de cultura para acontecer, não vai acontecer. Eu acho que isso é absolutamente claro. Ela não acontece espontaneamente. Vai, com o tempo, vai forçar, porque você vai ter mais gente com mais idade, como vai ter gente entrando aqui, você não vai ter alternativa de não aproveitar. Mas você não se fala de uma mudança cultural onde você faz uma diversidade horizontal, uma diversidade terra 2, uma diversidade real. E acho que por essa razão que hoje a diversidade está sendo criticada. Está claramente sendo criticada a diversidade. As universidades americanas que não podem mais, a Suprema Corte disse, não pode mais, você não pode mais trazer asiáticos porque são asiáticos, ou latinos porque são latinos, você não pode fazer, é inconstitucional fazer isso. Então é quase que um volta atrás do esforço de um movimento identitário, ali que estava forçando uma barra, vamos dizer, sem ter uma base necessária, um fundo necessário para funcionar corretamente. Agora, eu acho que nós precisamos dessa transformação para poder fazer, e o benefício que a corporação vai ter, eu acho que é uma corporação melhor e é um mundo melhor. Por quê? Porque se você... Bom, vamos imaginar o contrário, vamos pegar a inevitabilidade de algumas coisas. Hoje, o nosso presidente tem quantos anos? 70 e muitos. 78 anos. O presidente dos Estados Unidos tem quantos anos? 180, eu acho. Muito. 82 anos. 82 não. Acho que 82, mas 83 anos. Ele parece mais, e a sua acusação é de que ele... 81. Só? Não é possível que o Bairro só tenha 81. Ele parece mais, e uma acusação é que ele já está dando demonstração de alguma senilidade e que teria dificuldade para concorrer. Mas o Trump tem quanto? 77. 78. E o Trump, porque ele é mais espevitado, vamos dizer assim, para usar uma palavra educada, né? Ele parece, não parece tão... Mas se a gente olhar os nossos candidatos todos hoje, e no mundo está acontecendo aqui, são cada vez mais velhos. Então, as pessoas que vão aparecendo vão ocupar esses espaços inevitavelmente, não todo mundo. Né? Um pedaço das pessoas que vão ser os nossos presidentes, os nossos representantes, e vai acontecer isso dentro das organizações também, de você assumir o poder dentro das organizações mesmo tendo mais idades. Aqui citamos o Warren Buffett, etc. aqui. Então, aqui tem uma necessidade. Então, você tem que criar uma cultura e você não vai deixar de... Como é que você criaria essa cultura? Você é presidente de uma empresa, você conhece também Terra 2, você está lá, eu não posso dizer que você está lá na sua cadeira, porque já é um linguajar Terra 1. Mas... E já não estou mais em cadeira nenhuma. Você não está em cadeira nenhuma? Eu só estou... Então, Silvio, eu vou insistir porque... imagino, como agora há pouco disse, que as pessoas que estão nos assistindo devem estar curiosos de saber assim, mas o Silvio Genesini, que já foi presidente de empresas muito importantes, se ele estivesse indo nessas empresas hoje,
que cultura, como é que ele faria para pôr isso dentro da empresa dele? O Jorge, eu acho que a receita, que não é uma receita, porque a gente não gosta da palavra receita, é Terra 2. Uma cultura, eu acho que é uma cultura mais horizontal, mais flexível, mais aberta, aonde as relações hierárquicas são menos fortes, aonde você tem flexibilidade para que você possa ter iniciativa independente de ter comando e controle. A partir da hora que você cria essa cultura, você cria uma cultura onde as pessoas possam se desenvolver. E se você cria uma cultura que elas possam se desenvolver e se relacionar, uma cultura onde também a ética não é uma ética imposta, mas é uma ética vivida, é uma ética convivida, é uma ética criada nas relações, que é a melhor ética possível do que os códigos de ética, onde os processos de promoção são feitos de uma maneira de você entender que se você quer diversidade, os caminhos são diferentes, as velocidades são diferentes, e também entender que você é, dentro da organização, alguém que é uma escola. Então, você é um formador. Se forma aqui dentro, e hoje a maior parte das organizações já entende isso, ou tem sua universidade corporativa, entende que as pessoas têm que fazer uma progressão pela vida inteira. Então, a solução para nós é a solução que nós acreditamos, que é a solução de Terra 2. Essa é a cultura que não tem muito dentro das organizações. As organizações continuam ainda mais hierárquicas, elas concordam que devem ser mais ágeis, devem ser mais flexíveis, ter menos medo, mas, no fundo, elas estão buscando uma outra forma de padronizar o fato de que o mundo está mudando muito rapidamente. E tem inteligência artificial, e que você está vivendo coisas que você não conhecia antes. Então, para mim, a mudança da cultura é uma cultura Terra 2. É tudo que nós dizemos Terra 2 levado para dentro das organizações. A gente vê mais a Terra 2 acontecendo no mundo em geral, nas relações das pessoas, na mudança, do que dentro das organizações. Eu acho que você fecha dentro das organizações, muito porque, obviamente, o sistema capitalista precisa gerar lucro, mas acho que não é incompatível, definitivamente não é incompatível. Você cria padrões que são muito mais parecidos não com só não Terra 2. É incompatível, como é preferível, né, que se faça assim. Que é preferível que se faça assim. Eu acho que, se nós estamos falando que a solução para o capitalismo é um capitalismo de valor compartilhado, essa é a maneira de você fazer, de que você tenha lucro, que você dê resultados e que também você entenda que você tem uma relação de contribuir com a sociedade, contribuir com os seus colaboradores, entender o benefício para os seus clientes e assim por diante, que a corporação, a organização, seja com fins lucrativos, sem fins lucrativos, que a gente tem um conjunto de organizações sem fins lucrativos, tenha esse propósito, usando a palavra propósito, que a gente também não gosta muito, mas que é muito usada. Então, essa transformação é uma transformação que vai acontecer inevitavelmente, como o Terra 2 acontece inevitavelmente. Mas eu acho que, na medida em que os líderes chamarem essa transformação, fizerem a mudança da cultura mais rapidamente, e entender que a gente vai ter que conviver com pessoas de 20 a 80 anos, e que isso é um benefício, com formatos que não precisa ser igual aos formatos de relação, eu acho que essa é o benefício que todo mundo vai ter. Tá ótimo. Eu extraio do que ele acabou de falar que não se trata de valorizar ou não o etarismo, e que isso não vai funcionar na base de decretos presidenciais, seja presidente do que for, na base de tem que ter uma cota para tantos jovens ou tem que ter uma cota para tantos velhos, essa empresa deve ter
sei lá, 10% de pessoas acima de 80 anos de idade, a gente manteria o problema não resolvido dessa maneira. O que eu extraio, o Silvio me corrija, é que isso é a ponta, o iceberg está embaixo, e o iceberg é uma cultura antiga no mundo novo. E essa cultura antiga tenta proteger as angústias novas que nós temos nesse mundo novo. Desculpe a reiteração do termo, mas é a mudança da cultura, é a mudança de uma relação linear, focada, progressiva, burocrática, disciplinada, para uma relação criativa, flexível, múltipla, arriscada, por que não dizê-lo. É essa mudança de valores que vai quase ridicularizar grupos preconceituosos como os grupos que criticam ou que querem estabelecer etarismo como na base de que para o mundo mais jovem ou a menor idade seria mais importante. É falso e nossa intenção nessa conversa foi mostrar esse lado falso e convidar cada um o risco de uma invenção responsável frente ao mundo flexível que nós estamos. Obrigado, Silvio. Obrigado, Jorge. Com isso, nós terminamos mais um Bit Papo. Nesse episódio, falamos sobre etarismo com o Jorge Forbes e com o Silvio Genesini. Um abraço a todos vocês.